Hoje é um dos temas mais pedidos por vocês, então eu trouxe aqui opções para vocês. Quero mostrar o que vocês podem usar de pré, de pós-treino, do mais natureba até outras opções para que vocês possam adaptar na rotina de vocês, nos treinos de vocês. Eu tô vendo que muitos aqui estão gostando do desafio que eu tô fazendo aqui no Insta, né, que foi um desafio pessoal, que é o hashtag 40 todo dia. Então a gente vai começar entendendo qual é a diferença do pré e do pós-treino. Será que tem uma diferença? Será que é a mesma coisa? Que eu posso comer a mesma coisa? Então vamos começar. Qual que é a diferença do pré e do pós-treino? Gente, tem diferença sim. O que a gente precisa pensar, né? Quando a gente tá no pré-treino, o que a gente vai precisar? De uma energia mais rápida, porque a gente vai pra lá, a gente vai fazer uma atividade mais intensa, né? De preferência, sempre um aeróbico e algum exercício, né? Ou uma musculação, algo para que a gente tenha um exercício mais resistido, né? Que faça com que a gente tenha rompimento de fibra muscular, para que isso nos dê massa magra. Eu também queria falar para vocês uma coisa que eu vi, que com certeza assim, é uma dúvida sempre muito frequente e tava lá naquela caixinha de perguntas. Gente, assim, o que eu vejo muito, que tem muito essa dúvida, né? Para emagrecer, eu quero emagrecer, engordei na quarentena e quero emagrecer. Será que eu preciso fazer musculação? Será que eu preciso fazer um exercício resistido ou é só caminhar? Né? Ou é só fazer um aeróbico e tal? Primeiro, sempre vai depender muito, né, de como que tá a sua saúde, se você consegue, enfim, da sua realidade. Eu tô falando aqui, eu sempre deixo isso claro pra vocês, né, que eu tô falando aqui uma visão global, né, gente, eu não tenho como falar cada particularidade, assim, então a ideia que eu trago aqui é algo que é possível, né, e é saudável para pessoas que têm, né, saúde, que podem se exercitar. Então eu tô falando com essas pessoas. Se você tem alguma peculiaridade, você até pode me responder aqui, me colocar, que eu vou tentar ajudar também, mas sempre falando, né, que é importante sim que a gente alie um aeróbico com uma musculação, porque independente se você quer emagrecer 5 quilos, 10 quilos, não importa. Quando a gente está falando em perda de gordura, né, é muito interessante que a gente faça isso de uma maneira eficiente. E o que é uma maneira eficiente? É a gente aliar um aeróbico com um treino, né, com uma atividade, com um exercício assim um pouco mais resistido, que pode ser a musculação, pode ser, eu vi que tem seguidoras que fazem crossfit, então que é um exercício também que exige muita, né, tem uma demanda assim de energia muito grande. Então se a gente alia esses dois, o que vai acontecer? Além de você perder gordura, você vai estar começando também a ter massa magra. E por que é tão importante, gente? Todo mundo deveria se preocupar com essa massa magra. Tanto que eu falei isso pra vocês, que na quarentena eu senti que eu perdi muita massa magra, porque eu simplesmente parei de fazer musculação, né? E em casa não é a mesma coisa, assim, pelo menos pra mim, eu não tenho essa disciplina de fazer tanto exercício, né? Assim, eu fazia mais aeróbico, mas não fazia nada com força mesmo. Apesar que a gente consegue fazer, tá? Não precisa ser na musculação. Tanto que eu me desafiei por isso, porque a massa magra, o que ela faz, gente? Ela nos prepara, tá? Pra gente ter uma vida cada vez mais saudável. Ela nos prepara também pro nosso metabolismo ficar cada vez mais acelerado. Observem que pessoas, tá? Atletas, pessoas que, por exemplo, costumam treinar há muito tempo, né? Fazem atividade, treinos resistidos há muito tempo. Essas pessoas têm um metabolismo muito acelerado. Vocês não conhecem ninguém aqui? Eu tinha uma professora de educação física que, inclusive, né, foi minha professora de dança também, e ela tinha um metabolismo assim, invejável, entendeu? Maravilhoso, ela comia super bem, ela tinha assim que se controlar para não perder peso. Por quê? Porque ela tinha muita massa magra, e isso é uma construção que a gente faz ao longo da vida. Então, quanto antes a gente começa a preservar essa massa magra, né? E aí, o que é importante fazer? Será que é só malhar, que é só treinar, fazer exercícios, né? Claro que não, né? O que a gente come é muito importante. Eu falo sempre pra vocês, assim, que tem uma porcentagem que as pessoas costumam falar, né? Que a gente molda ali o nosso corpo, a nossa saúde, né? Uns 70%. Eu acho que até mais, tá? Mas vamos ficar em 70% é alimentação, tá? E o restante é o que você vai fazer de treino, de atividade aeróbica. Por quê? Porque todas essas funções que a gente vai exercer depois do treino, durante o treino, né, a alimentação vai estar envolvida. Então a gente consegue usar, estratégias que eu peguei aqui para vocês, né, alimentos naturais, também tem alimentos mais industrializados, que eles vão potencializar sim esse ganho de massa, tá? Essa preservação de massa, o que é muito importante para que a gente consiga
ter cada vez mais massa magra, o metabolismo mais acelerado. O que acontece, gente, com as pessoas que engordam, né? É natural a gente engordar conforme o nosso metabolismo vai ficando mais lento. Isso acontece muito, tanto que eu recebo mensagens aqui diariamente. Acredito que vocês viram que eu tô falando mais sobre isso, porque as mensagens, assim, são muitas, né? Vai chegando o verão, isso sempre acontece. E eu vejo que as pessoas vão atrás de fórmula mágica, então eu sempre tento trazer essa visão aqui pra vocês que é possível emagrecer, tá? Só que a gente precisa aliar estratégias. Então, assim, alimentação essencial, tá? Não vai haver emagrecimento sem déficit calórico. Eu posso fazer uma live só sobre déficit calórico, se vocês quiserem, comentem aqui, tá? Mas aí é um tema para uma outra live, porque a gente vai falar de outras estratégias. Hoje eu quero focar muito nessa questão, assim, do que a gente come antes e depois do treino, tanto para quem quer emagrecer quanto para quem quer massa magra. Assim, eu acho que sempre quem quer emagrecer deve pensar também na sua massa magra, na sua preservação da massa magra, porque isso vai fazer com o que, gente? Com que além de emagrecer, você mantenha esse peso. Qual que é o grande problema das pessoas, né? Qual que é o grande problema, assim, dessas dietas malucas, né? Porque ela te propõe, assim, emagrece 5 quilos com a dieta do ovo. Só que tu vai emagrecer esses quilos e tu vai recuperar. Por quê? Porque muito tu vai desidratar, né? Tu vai perder ali um pouco de líquido e tu não vai ter uma integridade da tua massa magra preservada. Porque tu ficar 3 dias a ovo, isso não vai favorecer a tua massa magra, vai... Pior que isso, né? Vai ter uma oxidação celular, uma acidificação no teu sangue, porque a gente vai falar ao longo disso, né? Excesso de proteína acidifica o nosso sangue e isso é péssimo para a recuperação muscular. Então, muito do que essas pessoas perdem quando elas fazem dietas restritivas como essa é a massa magra, tá? Porque tu vai estar ali... vai reduzir as calorias, vai ter perda de peso na balança, mas se a gente faz um teste mais calculado com essa pessoa de massa magra, a gente mede ela, a gente vê que ela perde muita gordura. E isso a gente pode analisar em vários estudos que mostram isso. Dietas restritivas, elas fazem com que as pessoas percam muita gordura. Então, o que eu quero propor aqui, tá? Todos os exemplos que eu vou dar são exemplos pensando no emagrecimento, mas na hipertrofia também. Eu vejo que tem uma distorção, como eu falei, né, dessa coisa de academia. Eu acho que cada vez mais as pessoas estão se dando conta que não é bem assim, né? Eu via que muitas pessoas falavam assim antigamente: eu não faço musculação porque eu não quero ficar grande, eu não quero, eu gosto de ser pequena, ou eu quero ficar magrinha e tal. Gente, pelo amor de Deus, isso não vai acontecer, né? Mulheres aqui, homens, se tem alguém aqui, me falem. É muito difícil da gente conseguir ter mais massa magra. As mulheres muito menos, porque a gente não tem tantos hormônios para isso. E mesmo os homens têm que treinar muito para tu ficar, né, maior. Assim, claro que houve, né, com a mídia, com tudo que a gente vê, pessoas que acabam sendo anabolizadas ali, porque aquilo ali é anabolizante. Mas assim, fiquem tranquilos. Se vocês, né, se as gurias aqui forem pra academia, fizerem o seu treino de 40 minutos por dia, né, com intervalo, se alimentando bem, a única coisa que vai acontecer é você ficar com um corpo, né, que garanto que você vai gostar, porque você vai estar buscando isso, você vai se cuidando, mas o mais importante, você vai estar com massa magra. E isso quando a gente mede, né, numa bioimpedância e tal, por que é mais importante a quantidade que tu tem de massa magra do que o teu peso na balança? Porque o peso na balança, ele me fala muito pouco sobre a tua saúde. Por isso que eu falo pra vocês, né, quando vocês me falam, engordei muito e tal, as alunas do programa, quando começam uma nova turma, sempre falam, eu quero emagrecer, eu quero ficar com tantos quilos e tal. Ok, né? Eu acho que tem pessoas que gostam de ver o peso ali, mas mais do que isso, a gente precisa ver como que tá esse corpo. Por isso que às vezes, gurias, é bom a gente ter essa visão no espelho também, porque ali a gente vê a composição corporal. A Jane aqui falou, a cetogênica é a rainha de acabar com a massa magra. Claro, com certeza. O que é a cetogênica, para quem nunca ouviu falar, né? É aquela dieta que a gente se alimenta basicamente de proteínas, né? Aquela dieta lá da era das cavernas, quando a gente não tinha toda essa evolução científica que a gente tem hoje, todos os estudos que a gente tem hoje, super atuais, nos mostrando que para a gente preservar uma massa magra, para a gente ter então saúde, eu queria muito levantar isso para vocês. Quando eu falo em massa magra, não é estética, não é nada disso, é saúde, gente. Hoje a gente vê que as pessoas estão cada vez mais caminhando, né, para a obesidade, com tantas possibilidades que a gente tem, justamente por quê? Porque são muitos industrializados, muitos produtos químicos, muita gordura de origem animal, que isso faz com que, né, essa população fique cada vez mais obesa e
tenha cada vez mais massa magra. Por quê? Eu acho que todo mundo que tá aqui gosta de comer bem, gosta de fazer receitas, porque vocês sabem que eu sempre posto isso aqui, né? Eu não faço apologia às receitas gostosas, eu gosto de comer bem também. Só que o que a gente precisa pensar, né? A gente pode comer muito bem com alimentos mais saudáveis e a gente também pode comer muito bem pensando em ter cada vez mais essa massa magra. Então, assim, quanto mais massa magra a gente tem, melhor a gente pode comer também. Então, você não precisa restringir tanto. Eu queria começar a introduzir essa live para vocês assim, porque eu vejo que tem muitas mulheres assim que sofrem com essa questão do peso e querem reduzir a alimentação, mas antes de pensar em tirar tudo da tua alimentação, pensa assim, segunda-feira, amanhã, entra comigo no desafio que eu tô fazendo lá, que é 40 minutos todos os dias, que são exercícios assim que podem ser feitos em qualquer lugar, mas só precisa te mexer, sabe? Fazer algum movimento em casa. A gente consegue fazer com pesos em casa também, com o peso do próprio corpo, tá? Eu tô lá todo dia de manhã e eu tô motivando vocês, porque eu sei que a gente assistir alguém fazendo isso motiva a gente. Inclusive, eu vi um estudo que falava isso e eu pensei, nossa, né? Eu tenho tantas pessoas aqui que me acompanham, eu preciso motivar com coisas boas. Então, é por isso que eu motivo vocês, porque eu vejo que quanto mais a gente estimula esse ganho de massa, mais a gente pode comer as coisas que a gente gosta sem medo, sabe? De, eu vou engordar e tal. E também, quando a gente tem mais massa magra, o nosso corpo queima mais rápido. Então, por exemplo, agora nas festas de final de ano, todo mundo, né, enfia um pouco o pé na jaca e as pessoas chegam em janeiro desesperadas. Então, pensem assim, ao invés de sair comendo tudo, né, já faz um planejamento, né, vai te exercitando, vai estimulando essa massa magra, vai fazendo essas refeições que eu vou mostrar aqui pra vocês, para que quando você fizer uma refeição, né, que você vai comer um pouco mais, o teu corpo vai estar com tanta massa magra, ele vai estar assim, ó, precisando queimar, porque o que a massa magra faz, né? Para ela se manter ali, ela faz com que a gente tenha mais queima, né? Que a gente queime mais gordura. Então, por isso que é tão importante a gente priorizar essa massa magra. Então, vamos lá, para começar, tá? Pré-treino. O que seria um pré-treino, tá? Via de regra, é aquela alimentação que a gente deve fazer 1 hora antes do treino. Mas 1 hora é muito tempo, eu não consigo. Aí o que eu falo pra vocês? Quando a gente fala, gente, em alimentação, ela deve ser muito individualizada, né? Por isso que tem os nutricionistas, os profissionais que estudam isso, calculam isso para poder fazer para você, né? De novo, aqui é uma visão mais global, então eu não tenho como saber exatamente a tua rotina, que horas tu acorda, que horas tu treina, como é que é pra ti, que exercício tu faz. Então eu vou fazer um geral e eu vou acabar trazendo muito a minha experiência, tá? Como mulher aqui pra vocês, como que eu faço ao longo de muito tempo e como que eu pratico isso e vejo o que mais funciona, né? Mas também com a minha visão mais da área da nutrição mesmo, como que eu posso trazer isso pra vocês, tá? Mas assim, se você tiver alguma particularidade, me conta aqui. Por exemplo, assim, ontem uma seguidora falou, eu não sinto fome antes de treinar. Ela não sente fome. Será que ela pode treinar em jejum? Falaremos sobre isso também, tá? Então, assim, o pré-treino, tá? Tanto o pré-treino quanto o pós-treino, ele vai depender, gente, da idade que você tem, tá? Do horário que você treina, de quanto tempo é essa intensidade, né? E também, principalmente, assim, qual é a atividade física. O que eu vou falar aqui é a atividade física que eu considero a mais, assim, que a gente deve priorizar. Então, aqui eu falei, por exemplo, um aeróbico, né? E uma musculação, que é o que eu tenho feito aqui durante as semanas. Então, eu vou intercalando. Alguns dias eu faço mais aeróbico, só que vocês vão notar como isso muda. O dia que a gente faz um aeróbico, a nossa demanda energética é uma. Quando a gente faz uma musculação, a demanda energética é outra. Por isso que a gente tem que saber. Por mais que eu fale pra vocês, tudo aqui é interessante que ou vocês vão tomando nota do que eu vou falar, né? Ou que vocês vão pensando nisso, assim, tudo vai depender muito. Eu vou dar alguns exemplos, vou tentar dar o máximo de exemplos possível, porque eu acho que a gente aprende muito assim, mas se você tiver aqui alguma questão, me conta, que isso me ajuda também a trazer mais exemplos, tá? Por exemplo, eu malho de noite, eu treino de noite, o que eu faço, tá? Falaremos sobre isso. Então, assim, pré-treino, tá? O que a gente deve pensar? Mas o pré-treino pode ser só alimentação, claro, né? Eu acho que deve ser alimentação. Eu sou a pessoa mais natureba possível, vocês sabem disso. Por quê? Porque eu acredito que pra gente ter uma alimentação consciente de fato, saudável, e pra gente também pensar, né?
em priorizar mesmo a nossa saúde e também o meio onde a gente vive, né? Vocês sabem que eu tenho essa pegada também de sustentabilidade. Eu acho que a gente deve voltar nossa alimentação para o natural, tá? A suplementação, ela entra em algumas estratégias muito pontuais. O que eu vejo que acaba sendo muito vendido pela indústria é como se todo mundo precisasse de whey, né? Aí a gente pega ali a pessoa, a gente calcula a dieta dela, em 15 minutos a gente vê que ela não precisa de whey, que ela tá consumindo muito mais proteína do que ela precisava, tá? Então, via de regra, o que é um pré-treino legal, tá? Para uma mulher que quer emagrecer, quer uma massa magra legal, né? Ou para uma mulher que simplesmente quer manter o peso, mas quer constituir essa massa magra, e também serve para uma mulher que ela tá, por exemplo, emagreceu muito na quarentena e quer ganhar, né, massa magra, porque eu acho que isso é sempre interessante. Nunca pensar em ganhar gordura, por mais que a gente ganhe eventualmente, a gente sempre deve pensar em massa magra, tá? Então, o que a gente deve preconizar assim? Gente, comer, por exemplo, antes de uma atividade física, um carboidrato é essencial, tá? Por isso que lá, né, a Jenny falou pra gente ali da cetogênica. A cetogênica, o que eles comem antes do treino? Um ovo, né, basicamente gordura e proteína. Então, assim, isso é péssimo, tá? Por quê? Quando a gente vai se exercitar, gurias, a gente tem que pensar assim, a gente vai fazer um exercício, a gente vai colocar o nosso corpo numa demanda energética maior do que a gente tem na maior parte do dia. Então, a gente precisa estar, né, ali se movimentando até para ter mais resultados ali durante o treino, para fazer valer a pena, né? Eu sou aquela pessoa que, se eu saio de casa para fazer um exercício físico, eu quero estar inteira ali, entendeu? Eu não quero chegar cansada, sabe? Então eu preciso de energia. Uma das coisas que eu noto que acontece muito comigo, tá? Eu não sou, gente, aquela pessoa que vai pra academia felizona da vida, que sai saltitante, que a vida é mara. Não, eu vou porque eu tenho que ir, né? Porque saúde também tá relacionado com a nossa massa magra, então é importante. O que eu faço? Quando eu vejo que eu tô muito desanimada, assim, pra ir, tô cansada, eu já penso no meu pré-treino. Então, o que eu penso? Eu sei que o nosso corpo, ele conversa, né, o tempo inteiro como que a gente come, tá? Vocês podem pensar que não, mas o tempo inteiro. E se a gente tem estratégias boas durante o dia, nesse pré-treino, a gente consegue até ir mais animada um pouquinho pra academia, tá? Então, assim, não é que tu vai, meu Deus, super animada, mas na verdade é fisiológico, né? Na verdade, tu vai ganhar uma energia, então tu vai ir mais disposta. É possível fazer isso através da dieta. O que eu acho excelente, então, pro pré-treino, tá? O que eu gosto de fazer? Se é um dia, então, que eu vou fazer um aeróbico e uma musculação, eu preciso estar ali, né, além de disposta, né, com energia rápida no meu corpo. Então, eu gosto muito de consumir um carboidrato que ele tenha um índice glicêmico, assim, não tão alto, tá? Eu não tenho nada contra carboidrato de índice glicêmico maior, mas eu acho que a gente consegue dar uma equilibrada. Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto sempre de comer algo com aveia. Então, a aveioca é algo que eu faço muito, pela praticidade, por ser rápido, eu gosto muito de fazer. E aí, se eu não tô com fome, eu sou uma pessoa que não sinto muita fome de manhã, eu vou pra academia de manhã, né? Então, se eu não tô com muita fome, o que eu gosto de colocar nessa aveioca? Uma pasta de amendoim. Aí, o que vocês vão me falar? Maia, mas a pasta de amendoim, ela tem gordura e tal. Ela tem, só que ela também tem proteína, né? E aí, o que vai ter nesse meu pré-treino? Uma boa fonte de carboidrato, que é a aveia, né, que é um cereal, é um carboidrato complexo. O que é esse carboidrato complexo, né? Ele evita que a gente tenha pico de glicemia no sangue. Então, o que é esse pico de glicemia? Ele te dá uma energia muito rápida e, em seguida, tu já não tem mais aquela sensação de saciedade. Então, ele te dá mais fome mais rápido, né? Que são as farinhas brancas. Então, o que eu acho que a gente deve evitar no pré-treino são as farinhas brancas e priorizar, né, os integrais, então os carboidratos integrais. A aveia é excelente, eu gosto muito de fazer aveioca no pré-treino com uma pasta de amendoim, porque eu acho muito rápido. Como eu falei, eu não sinto muita fome. Se você me disser assim, eu sinto muita fome no pré-treino, eu gosto de comer um pouco mais, coloco uma banana junto, tá? Por quê? Porque a banana, ela tem um índice glicêmico um pouquinho maior, tá? Mas não tem problema, pode consumir no pré-treino, tá tudo bem. O que eu acho ideal que a gente sempre pense? 1 hora para treinar depois. Aí, eu vou começar a entrar aqui em alguns pontos para tentar ajudar todas vocês, tá? Pode ser que tenha aqui uma seguidora assistindo que ela acorda de manhã muito cedo, por exemplo, sei lá, 6:30 da manhã, e ela precisa treinar às 7. Então, ela tem meia hora só, tá? Para treinar. O que ela vai tomar, o que ela vai fazer?
que é a minha sugestão? O que eu acho que pode funcionar? O que eu acho que vai te dar uma energia rápida, que vai ser muito rápido, vai ser digerido muito rápido também, então tu não vai chegar na academia com aquela sensação de estar com a barriga cheia, sabe? Eu detesto ir pra academia assim. Então, o que é super interessante para quem tem pouquinho tempo para treinar, ou até mesmo se você vai treinar no horário do almoço, né? Então, por exemplo, assim, você tem que almoçar muito rápido e tem que treinar em seguida, né? Porque tem só aqueles 40 minutos ali. E o seu almoço, por exemplo... bom, o almoço a gente vai entrar depois, porque aí vai mudar um pouquinho. Tô falando pra quem vai treinar, né, de manhã cedo, o que fazer? Então, um suco de laranja, tá? Por que a laranja? Porque a laranja, ela tem também um nível glicêmico um pouquinho maior. Só que o que acontece? Ela é digerida muito rápido, ela leva energia muito rápido para suas células. Então, você não vai ter perda de massa magra, não vai acontecer isso. Você vai conseguir treinar numa boa e é super fácil de fazer. A única dica, né, é tomar esse suco sempre sem coar, né, sem você coar ele, né? Porque se você coa, você vai tirar todas as fibras e é péssimo para nossa microbiota intestinal. Então, suco de laranja para quem não tem tempo nenhum. Maia, não gosto de comer nada antes de treinar. O que tu acha? Eu acho assim, deve ser muito bem avaliado a questão do treino em jejum. Eu acho que é para algumas pessoas só, tá? Então, por isso que eu não vou falar aqui que sim, que vai, porque eu não sei como é que estão ali, como é que tá, né, a tua massa magra, porque eu acho que tem pessoas que treinam em jejum numa boa e tá tudo bem, elas conseguem manter essa massa magra, mas se tu vai pra academia, né, realmente lá com o objetivo de romper fibra muscular, o que é isso, né, hipertrofia, eu acho interessante sim consumir alguma coisa antes, tá? Mas tem pessoas que não consomem, aí eu acho que precisa mais ainda de um acompanhamento individual para ver como é que tá essa massa magra. Por exemplo, se você tá, né, calculando a massa magra a cada mês e você tá vendo que ela tá se mantendo, que você tá ganhando mais, mesmo com o jejum, tudo bem. A gente sabe que as pessoas, elas são individuais, gente. Por mais que hoje a ciência, né, e a nutrição esportiva nos fale que é interessante que todas as pessoas consumam alguma coisa antes da atividade física, a gente deve respeitar também a individualidade de cada um, né? Se essa pessoa, ela tá mantendo ou ela vai pra academia e faz um treino mais leve, um aeróbico, via de regra, o jejum é no máximo uma atividade leve, né, gente? Uma caminhada, algo assim. Por quê? Porque se você fica muito tempo em jejum e vai fazer uma musculação, é provável que você vá começar a ficar sem energia, e aí onde é que o seu corpo vai buscar essa energia, né? Já que você queimou ali os seus níveis de glicogênio, ele vai buscar no seu tecido muscular. Então, é importante cuidar, tá? Por isso que eu não falo assim, vai treinar em jejum. Eu acho que é algo muito individual e deve ser analisado conforme, né, a experiência de cada uma. Então, assim, outra coisa muito, muito importante quando a gente fala em pré-treino, tá? Gente, o que é muito importante no seu pré-treino também? O que você comeu no outro dia, tá? Eu tenho um professor que ele falava isso assim, o que a gente come no nosso pré e no nosso pós-treino é toda a nossa alimentação, tá? E não deixa de ser verdade. É claro que aqui a gente vai falar alguns pontos, né, de 1 hora antes, 1 hora depois, meia hora depois, mas toda a tua alimentação durante esse período é muito importante. Então, o que tu come antes daquele pré-treino, qual foi a tua janta, isso também vai influenciar, né, no teu pré-treino, porque tá tudo muito interligado, assim, não é simplesmente, eu vou ali treinar e é só o que eu comer antes e depois e resolvido, não. Por isso que construir massa magra é, assim, um trabalho árduo. Quem já fez aqui bioimpedância sabe disso. A gente tem um longo caminho, a gente chega ali, vê como é que está a nossa massa magra, a integridade dela, e para manter, não é do dia para noite. Por isso que eu acho que essas estratégias aqui podem ajudar vocês a desmistificar algumas coisas, né? Como, por exemplo, assim, eu não posso, antes de treinar, eu devo comer, por exemplo, só uma fruta. Tudo bem, tu pode comer só uma fruta, mas por que tu vai comer só uma fruta? Tu tem muito pouco tempo para treinar, né? Porque eu acho assim, se tu tem 1 hora para depois tu treinar, eu acho interessante colocar junto com essa fruta uma aveia, né? De novo, como a gente sempre fala, quando a gente faz refeições completas, gente, o que são refeições completas? Refeições que a gente tem, né? Carboidratos, fontes de proteína e uma gordura boa sempre, né? Por que eu defendo tanto a alimentação plant-based? Alguém aqui já viu o documentário lá da Netflix que chama A Dieta dos Gladiadores ou The Game Changers? Alguém aqui já viu? Né? O que é esse documentário? Ele justamente é um documentário feito com atletas, esportistas, que eles têm uma alimentação plant-based
para performance, né? É independente de qualquer questão que eles têm de ética, nada disso. Muitos ali eles fazem por performance. Por quê? Porque uma alimentação plant-based, via de regra, todos os alimentos, eles são muito completos, né? Quando a gente fala num ovo, por exemplo, o ovo é um alimento, por mais que falem que ele é super completo e tal, ele é completo só em proteína, porque quando a gente fala em grupos alimentares, ele não é, e ainda ele tem um excesso de gordura, né? Eu não gosto de trabalhar com ovo, assim, pré-treino, nem pós-treino, eu acho ele muito gorduroso, tá? Pra quem consome, eu sempre gosto de falar assim, pessoal, atenção às quantidades, né? Aquela coisa de 2, 3, 4 ovos, isso já é algo pré-histórico, gente. Hoje, a quantidade de gordura que a gente deve consumir durante um dia inteiro, ela é, assim, até menor do que um ovo. Então, a Sociedade de Cardiologia, várias diretrizes já vêm abrindo os olhos das pessoas e dizendo, aquela coisa de colocar 2, 3 ovos não é legal para a saúde, tá? Então, assim, eu não vou dar dica aqui de ovo mesmo para quem consome, porque eu acho que você pode adaptar a dieta a algo um pouco melhor. Bom, eu vou consumir só um ovo, consumo, né, durante o dia inteiro. Tu acha melhor no pré ou no pós? No pós, tá? Daí consome no pós, mas aí também avalia, né, o que tu vai colocar junto. Então, assim, nesse pré-treino sempre coloquem, de preferência, os grupos alimentares, como eu falei, né? Ah, mas a banana não quero banana, então coloca uma maçã, ela é excelente, tá? Pra quem não gosta de mastigar, ontem eu vi nas perguntas que algumas pessoas falaram, eu não gosto de mastigar nada antes, posso tomar whey antes do treino? Eu acho que o whey antes do treino, na verdade, não, tá? Acho que não é legal. A gente vai falar sobre o whey, eu vou até mostrar aqui uma opção pra vocês que eu peguei, que vocês sempre pedem isso pra mim, que não é whey, na verdade, eu não tenho whey em casa, é proteína isolada, né? Mas, assim, o que a gente pensa nesse pré-treino, né? Pode ser a maçã, daí o que eu posso colocar na maçã ao invés da aveia? Aqui, ó, peguei uma opção de algo que eu uso muito. O que vocês acham que é isso aqui? Será que dá pra ver? Não sei se dá pra ver. Eu adoro usar essa farinha aqui, que é a farinha de linhaça, tá? A farinha de linhaça, ela é super proteica, a gente absorve bem também, melhora os nutrientes quando a linhaça tá assim triturada, e eu gosto muito de colocar ela em cima de alguma fruta. Então, se eu tô com pouco tempo, não quero usar aveia, porque eu já consumo muito aveia, eu coloco uma farinha de linhaça. E aí já tem um alimento mais completo também. Se você não quer consumir, né, uma fonte maior de proteína, por exemplo, né, um tofu que já tem mais proteína, ou então uma pasta de grão de bico, eu acho que dá pra ficar, né, nessa fruta e nesse cereal, assim, que tem um carboidrato complexo. Mas também poderia ser, né, gente, que é a queridinha de todos aí, os bodybuilders e das pessoas fitness e tudo mais, que é a batata doce. Eu particularmente não gosto muito de batata doce, assim, eu prefiro fazer receita com batata doce, mas por que ela é tão incrível? E ela é de fato, né, não temos como falar que não. O que a batata doce faz? Ela te dá uma energia num tempo muito equilibrado, né? Então tu vai pra academia e ela coloca uma energia na tua corrente sanguínea de uma maneira muito constante. Então ela evita que tu tenha isso aqui, ó, que é pico, né? A gente chama picos de glicemia, que é picos de açúcar no sangue. Isso é muito ruim para nossa saúde, tá? Também para nossa performance, né? Para o nosso ganho de massa muscular. Então, a batata doce, mas também pode ser, gente, um inhame, pode ser esses tubérculos assim que não são, por exemplo, a batata inglesa já não seria tão interessante, mas a batata doce, o inhame, você fazer um purezinho de inhame para quem tem mais tempo de fazer, ou de batata doce, é excelente. Você vai para academia e você vai com uma energia muito constante, né? E o que acontece com essa energia constante? Tu vai ter mais força. A gente sabe que se a gente vai para academia e faz um exercício sem força, né? E faz um exercício de qualquer jeito, e faz um exercício bem feito, o ganho de massa é diferente. Experimentem ir para academia cansadas. Vocês vão chegar lá e não vão conseguir produzir nada. Então não adianta, sabe? Isso de comer pouquinho, porque eu não quero comer muito por causa do meu peso e tal. Não pensem nisso. Pensem sempre em ir para academia dispostas, né? E fazer essas opções assim mais completas para vocês conseguirem treinar melhor. Aí uma coisa que é interessante vocês pensarem também, tá? Para essas pessoas que têm esse tempo um pouco maior, né? Assim, o tempo ideal, tá? Do pré-treino. Só queria encerrar com isso para ficar bem claro para vocês. O tempo ideal é sempre 1 hora, mas a gente sabe que na prática nem todo mundo consegue fazer isso, né? Então, para quem não tem 1 hora, ou se amanhã tu vai ter só meia hora, o que tu faz? Pensa numa fruta, porque ela vai te dar energia rápida, ou então um suco de fruta, para quem não gosta de comer, gosta de uma vitamina, de um suco.
Eu acho melhor. Eu acho que o pré-treino não é tão interessante a gente colocar, por exemplo, leite, sabe? Vitaminas com leite. Eu acho que a gente pode colocar isso depois, mas aí eu vou dar opções agora. Sempre no pré-treino, pensem, gente, em opções que dão energia rápido. Isso é muito importante para vocês chegarem lá e conseguir fazer o treino, né, da maneira, assim, mais efetiva para vocês. O que a gente tem que pensar também, tá? Falamos, né, de pré-treino. No final eu vou dar 3 opções de cada um de novo, por mais que eu esteja falando algumas aqui. Agora vamos falar então de pós-treino, né? Porque senão eu não vou conseguir falar tudo, passa muito rápido. Pós-treino, gurias, o que a gente tem que pensar? Sempre que a gente faz musculação, que a gente faz uma atividade física, né? Priorizando, também pode ser aqui, tá? Eu tô falando musculação porque é o que eu faço, mas pra quem faz crossfit, pra quem faz exercícios, né, com o peso do corpo também, que pode levar à hipertrofia, claro, é o que a gente tem que pensar. A gente está colocando o nosso corpo num estresse, né, num estresse proposital, para quê? Para que aconteça quebra de fibra muscular e que a gente fique ali com mais massa magra, tá? Outra coisa que eu queria falar também, que a massa magra, gente, não é só quando a pessoa é toda definida e tudo mais. Eu acho que a indústria do fitness vende uma coisa para as pessoas que às vezes tem alguma seguidora que vende e fala: nossa, mas eu nunca vou ter aquele corpo assim definido, eu nunca vou ter massa magra. Não, gente. A massa magra a gente começa a construir ela desde o momento que a gente já tem uma constância na academia, né? Ou nos treinos. Se você tá, por exemplo, há 1 mês treinando, há 15 dias, você já tá em construção de massa magra, tá? Isso é excelente, não desista, continue. Né? Você tem massa magra no seu corpo, a gente já tem massa magra, todo mundo, mas a gente está sempre em busca de mais para poder melhorar a nossa saúde e a nossa longevidade. Um dia eu quero falar com você sobre isso, tá? Porque que eu acho que é importante sim a gente pensar, né, em perder gordura para quem precisa, né, em manter massa magra, porque isso tá relacionado, gente, à nossa expectativa de vida, a gente viver mais, né, a gente chegar lá aos 50, 60 anos com saúde, sabe? Com qualidade de vida. E isso tá relacionado sim a nossa massa magra e também a um valor de gordura no corpo satisfatório, né? Que não esteja ao excesso, porque aí tem questões cardiovasculares envolvidas, né? Realmente não é algo saudável, por isso que eu friso tanto nessa tecla de que tá tudo bem querer emagrecer, só que a gente precisa fazer isso de uma maneira, né, gente, realmente sólida, né? Pensar nesse emagrecimento a longo prazo, não assim pro verão, que eu vejo que tem muito agora. Inclusive amanhã eu vou fazer um vídeo, eu já fiz ele, né, mas a gente vai postar ele amanhã lá no YouTube. Vejam os meus stories que é sobre isso, tá? Como emagrecer 5 quilos pro verão, que foi uma pergunta de uma de vocês. Eu vou responder e vai estar lá no YouTube. Bom, então tá, já que a gente tá rompendo massa magra, né? A gente tá rompendo fibra muscular para ter massa magra. O que a gente deve pensar no pós-treino? Bom, será que é possível você ir pra academia, né? Você faz seu treino e você vai comer só 2 horas depois? Não, né, gente? Quando a gente faz um treino, uma atividade física, a gente já deve se alimentar meia hora depois, tá? Esse é o ideal. Por quê? Porque você tá provocando um estresse ali. Se você não fizer, por exemplo, a ingestão, né, de alguma fonte de quê? O que é o macronutriente essencial para o pós-treino? Né? A gente não tem como fugir dele. É uma boa fonte de proteína, né? De preferência, uma proteína magra, uma proteína que não tenha um aporte de gordura muito grande. Por quê? Porque excesso de gordura não é legal para hipertrofia, muito menos para emagrecimento, né? Excesso de gordura não é bom para nada. Então, quando a gente fala em pós-treino, né, numa proteína pós-treino, pode ser uma proteína em pó, tá? Eu vou mostrar uma aqui pra vocês, ela não é minha, mas é do meu respectivo noivo que me emprestou. Eu não quero mostrar a marca, mas enfim. É uma proteína normal, como outra qualquer, tá? E aqui diz que ela é sabor natural, sem glúten, sem lactose, né? Uma proteína à base de... Até esqueci de que é. Ah, de arroz essa aqui. E ela é boa, o gosto dela é proteína normal, assim. Eu não sou muito fã dessas proteínas isoladas, eu prefiro comer, como eu já falei. Só que se eu não tivesse tempo de fazer uma refeição e tal, ou quisesse, né, enfim, não tivesse atingindo as minhas proteínas diárias, eu consumiria. Eu acho que é uma estratégia ok, tá? Aí eu quis mostrar pra vocês que existe também. Eu tenho muitas seguidoras aqui também que não consomem leite, são intolerantes à lactose, né? Querem emagrecer. Então, pra quem quer emagrecer, a gente sempre deve priorizar alimentos de origem vegetal também. Então, essa é uma opção. Outra coisa que eu acho excelente no pós-treino também, pra gente aliar com essa proteína, que eu já vou dar outras opções. Bom, primeiro quais seriam, né, essas opções que a gente pode colocar no pós-treino?
Pode ser, gente, tanto, eu acho que assim, proteínas que a gente gosta de consumir primeiro, então eu não sei qual que é que você gosta de consumir, mas assim, a proteína pode vir, tá, do grão de bico, ela pode vir da ervilha, ela pode vir dos feijões, ela pode vir do ovo, se você consome, tá? Pode vir. Então, para quem consome ovo, sempre no pós-treino, tá? Porque por mais que ele tenha mais gordura, você já tava ali queimando, então eu acho que é um horário que dá para consumir ainda, assim. Depois do exercício físico, tal. Como que eu gosto de fazer o meu pós-treino? Eu amo pós-treino, é uma coisa que eu gosto de chegar da academia, dar aquele tempinho e fazer aquela preparação ali. Só que como eu faço exercício físico de manhã, né, vocês já devem ter visto aqui, eu gosto de fazer vitaminas, tá? Então, o que eu faço? Eu gosto de fazer uma vitamina ou de alguma fruta, enfim. Semana passada eu tava na semana do mamão, vocês viram? Era sempre vitamina com mamão. Aí eu coloco ou essa farinha que eu mostrei, que é uma farinha de linhaça, ela tem uma quantidade ok de proteína. E gosto de misturar também, por exemplo, pasta de amendoim. Pra quem não sabe, né, o amendoim ele é uma leguminosa, ele é uma fonte de proteína também. Eu vi que uma seguidora ali falou como que faz pasta de amendoim caseira. É só bater no processador, é bem fácil de fazer, tá? É uma ótima opção de pós-treino. E aí a gente pode colocar, como é no pós-treino, pode colocar uma quantidade um pouquinho maior de pasta de amendoim. Diferente do que no pré-treino, né? Você até pode comer no pré-treino, mas aí eu já gosto de botar um pouquinho menos. Então esse é o meu pós-treino geralmente. Claro que eu vou dar outras opções, mas é o que eu gosto de fazer. E aí também é uma questão que às vezes eu recebo essa dúvida assim de vocês, né? Se quando eu chego da academia e tudo mais e tal, e eu não vou, por exemplo, fazer uma refeição, mais uma refeição maior, como é o meu caso, tá? Eu chego da academia por volta das 8h30 da manhã, então eu não vou fazer um almoço, uma coisa assim, sabe? Aqui, uma excelente opção, eu vou dar essa sugestão também. Leite de soja é maravilhoso, tá? Pra gente fazer essa vitamina, por quê? Porque a gente vai ter uma fonte de proteína da soja, né? Seria perfeito com a pasta de amendoim, pode ser até puro, gurias. Pra quem não tem o costume, né, de parar pra fazer uma refeição que não vai dar tempo nesse pós-treino, você vai ter que, por exemplo, enfim, assim, é muito cedo, como é o meu caso, eu gosto muito de misturar os alimentos, tá? Então eu gosto de fazer, por exemplo, um pouquinho de leite, uma fruta e uma aveia, né? Mas um copo de leite, até para quem quer emagrecer também, para quem tá nessa busca, um copo de leite de aveia aqui, ou então, né, um iogurte que eu já ensinei a fazer, um iogurte natural de aveia com chia, é excelente para pós-treino, tá? Porque ele é levinho, ele é super nutritivo e aí também tu vai evitar de ficar muito pesada, né? Caso tu, enfim, tenha que trabalhar ou fazer alguma coisa assim. Mas é importante fazer uma refeição com esse aporte proteico, né? No pós-treino, assim. Então, chegar em casa, por exemplo, como eu já vi muitas pessoas me falando que fazem, e comer, por exemplo, só um sanduíche, né? Eu vou comer um pão com, enfim, um sanduíche, ou então vou comer uma banana, né? Não, gente, sempre pense em combinar os alimentos. Essa é a grande chave da alimentação, assim, pra mim, é o que eu sempre quero passar pra vocês. Quanto mais a gente tiver a capacidade de combinar os alimentos, né? Nunca pensar num alimento só. Meu pós-treino vai ser só whey, ou vai ser só o ovo. Não, tu vai tomar whey, né? Por exemplo, né, homens, os guris aí, enfim, que malham, que treinam, tomam mais, né, essas proteínas isoladas. Tu vai tomar ela meia hora depois do treino, mas depois de uma hora tu vai ter que fazer uma refeição. E isso é para todo mundo, né? Então, assim, a gente vai ter que combinar os alimentos. Então, pensem sempre nisso, assim, sempre que vocês forem pensar em pré e pós-treino, lembrem lá como eu falei, no pré-treino a gente precisa de energia rápida, então a gente vai buscar esses alimentos que tenham um índice glicêmico um pouco maior, né? As frutas são um exemplo disso. E no pós-treino a gente vai buscar sempre uma boa fonte de proteína, por quê? Pra gente fazer essa reparação muscular, né? A gente tá rompendo as fibras, né? Que também é um trabalho para fazer isso. A gente estressou ali o músculo. Como que a gente vai manter a integridade desse músculo, né? A gente vai preservar esse músculo colocando uma proteína de qualidade. Aí um ponto, gente, que é assim, esse eu vou até tomar uma água, porque é uma polêmica que eu vejo que isso aí foi passado por gerações, por desinformação mesmo, que há muito tempo atrás, tá? O próprio Arnold Schwarzenegger fala isso, sabem? O fortão lá, ele faz o filme também. Ele fala, gente, com a maior humildade do mundo, ele é um cara muito inteligente, enfim, né? Não é à toa que ele participa desse filme, The Game Changers. Ele fala que antigamente, lá na época, mil anos atrás, as pessoas achavam que quanto mais proteína a gente consumia, mais forte a gente ficava.
tá? Da mesma maneira que muitas pessoas pensam hoje que quanto menos comida tu come, mais magra tu fica. E não é assim, gente. Não é nada disso. Não adianta a gente comer pouquinho achando que vai emagrecer. Não, cada pessoa tem uma necessidade fisiológica. Tem pessoas que comem mais, precisam de mais aporte calórico e vão emagrecer se manterem uma alimentação saudável, tá? Então, sobre as proteínas, o que vocês precisam saber? Eu quero ficar forte, eu quero um protocolo que eu vou ganhar hipertrofia e tal. Eu vou dobrar o número de proteínas que eu consumo ao longo do dia. Então, por exemplo, por que eu tenho tanto cuidado de falar em proteína em pó com vocês, tá? Porque como essas proteínas em pó, elas vêm, é muito fácil de as pessoas colocarem o scoop, tem muito, né, que é a porção, muitas pessoas começam a colocar muita proteína ali achando que vai arrasar. E não, gente. Todas as pessoas cada pessoa, né, tem uma quantidade de proteína que necessita, que é aquela quantidade para ela. Se tu extrapolar essa quantidade de proteína, o que vocês acham que vai acontecer, gente? Se tu extrapolar a quantidade de proteína, esse excesso de proteína vai virar gordura. Ele não vai virar massa magra. Não é assim, pessoal. Se fosse simplesmente come proteína, as pessoas todo mundo estaria o Hulk hoje. Não é assim, a gente precisa entender que cada organismo tem uma maneira de se alimentar. Tanto que, gente, pensem comigo uma coisa, assim, as pessoas tendem, né, assim, eu vejo na internet, elas tendem a levar tudo para um caminho, que é o caminho, assim, né, de que, eu vou comprar um pó, vou tomar um suplemento, vou fazer... E não é assim, gente, o caminho para hipertrofia, para emagrecimento é comida saudável, comida de verdade, né, que as pessoas falam. O que é comida de verdade? Gente, comida de verdade é uma alimentação baseada em plantas, né, é uma alimentação que realmente é de verdade, né, que vem da terra, que tem fitoquímicos, que tem esses produtos que eles fazem o quê? Além deles te nutrirem, eles protegem a tua massa magra. Então, sempre pensem nessa combinação quando vocês estiverem pensando em pré, pós-treino, tá? Sempre que vocês virem alguém falando assim, no meu pré-treino, no meu pós-treino, eu vou comer um alimento só, tá? Um ovo ou um frango. Né? Desconfia, gente, porque é pouco, sabe? E também, assim, nutricionalmente falando, não é saudável, não é ok para nossa massa magra nem para nossa saúde, tá? Então agora vamos lá. Só uma coisa que eu vou responder, eu não sei se tá aqui essa dúvida. No final eu vou abrir, tá? Mas alguém me perguntou sobre óleo de coco. Não me deixem esquecer do óleo de coco, por favor, porque sempre tem essa dúvida quando a gente fala em pré-treino, né? Então vamos lá, pessoal. Vou dar agora aqui as opções para vocês de pré e de pós-treino, tá? Opções tanto para quem quer emagrecer, para quem quer hipertrofia e para quem quer, enfim, para esses dois, né? Para esses dois públicos, porque quem quer ganhar peso, para quem emagreceu muito, para quem perde peso com muita facilidade, deve visar sempre a sua hipertrofia, nunca ganhar gordura, porque ganhar gordura não é legal, tá? Então, gente, vamos lá. Opção pré-treino, tá? O que eu falei pra vocês? Então, sempre 1 hora antes do treino, né? É o ideal, só que a gente nunca consegue, muitas pessoas não conseguem fazer o ideal e tá tudo bem, mas aí sempre lembra, né? Que é provável que se tu come 20 minutos antes de treinar, 30 minutos, tu vai mais cheia pra academia, tu não vai ter um resultado tão bom, tá? Então, isso também é um ponto pra muitas pessoas que falam assim, eu treino, eu como tudo direitinho, tudo saudável, mas eu não vejo resultado. Muitas vezes tu não tá vendo resultado nesses detalhes que tu tá deixando de olhar, né? Por exemplo, horário do treino, combinação dos alimentos pré e pós-treino, tá? Então, por isso que eu queria trazer esses exemplos pra vocês. Então, né, primeira opção de pré-treino que eu acho, assim, uma ótima opção que a gente pode consumir sempre, né? Então, é uma vitamina ou um suco de frutas, tá? Um suco de alguma fruta, pode ser a banana, pode ser o mamão. Outra opção, gente, que eu acho bem ok pra gente fazer de pré-treino, amassadinho, assim, de abacate, tá? Por quê? O abacate ele é uma fonte, né, de carboidrato, só que ao mesmo tempo ele tem uma gordura boa. Aí eu vou entrar na questão do tal do óleo de coco, né? Muitas pessoas falam assim, Maia, o que tu acha de comer... Tá até aqui essa pergunta, porque eu recebi hoje de manhã, ó. Cadê? Se ela tá aqui... O que eu acho de tomar? Tá aqui, ó. Vamos colocar ela aqui. Gente, então o que eu acho... O que você acha de tomar café com óleo de coco? Ajuda a emagrecer? Qual que é o lance do café da manhã que as pessoas falam, né? Porque ele tem uma gordura boa, né? Enfim, só que assim, gente, eu não acho legal, já quero me posicionar. Eu gosto sempre de comer a minha gordura, de comer os meus alimentos, assim como a minha proteína também.
Então eu prefiro sempre mastigar. O que é a questão do óleo de coco? Eu acho que ele é interessante, tá? Para alguns momentos ali, só que eu acho que tu colocar óleo de coco no teu café não faz sentido, tá? Não vai te dar mais energia, nada disso. Agora, o café é excelente, então o café é um excelente pré-treino. Não é à toa, gente, que os principais suplementos, assim, que a gente tem mais evidência de que eles, né, tem realmente uma questão de ajudar, né, na performance e tal. Por isso que eu falei só da proteína isolada aqui pra vocês, porque tem estudos que mostram, inclusive estudos que mostram que a de origem vegetal é muito boa também para isso. Só que em relação ao óleo de coco, a gente não tem esses estudos e eu acho que não há necessidade, eu acho que é um excesso de caloria, tá? O óleo de coco, ele é uma gordura saturada, então tu vai estar colocando um monte de gordura de manhã ali, né, pra quem treina, antes de treinar. Não sou a favor. O que eu acho legal? Eu quero dar um tchan ali no meu café, né? As pessoas agora estão nessa coisa de botar o óleo de coco porque tem uma febre nos Estados Unidos. Mas tudo que vem dos Estados Unidos dá um... Não é que desconfia, mas vai ver se tem embasamento mesmo, porque eles têm hábitos bem ruins lá. Então, assim, o café, né, a cafeína, ela é muito boa no pré-treino. Então, pra quem não quer tomar um suco, não quer tomar uma vitamina, pode fazer um café. E, gente, o café, eu gosto tanto de café que você pode misturar o café, por exemplo, com o quê? Em alguma vitamina também, né? Se você quer, se você vai ter uma hora ali de pré-treino, uma vitamina, bota uma colherzinha de café na sua vitamina de banana, não tem problema. O café, ele ajuda, sim, gente, na oxidação ali de gordura, ele aumenta muito a nossa energia, que é excelente para treinar. Então a cafeína é muito boa, eu sou super a favor, mas sem o óleo de coco, tá? Não precisa. Então eu só vou finalizar aqui mais as outras dicas para eu poder ver mais respostas de vocês. Deixa eu ver aqui. A outra dica, uma coisa que eu queria mostrar que eu peguei também, que assim, em vez de a gente gastar tanto em alguns produtos como esses de academia, né? Tem umas lojas, gente, que vendem produtos caríssimos desses, assim. Se você quer investir num produto, tá, desses, invista, na verdade, em produtos mais alimentos mesmo. Então, tem um que eu gosto muito de usar eventualmente para fazer alimentos, porque ele evita muito a fadiga muscular, então, que é aquele cansaço muscular no pré-treino, eu gosto de usar também, que é esse aqui, ó, esse pozinho aqui, que é a espirulina. Então, tu pode fazer, por exemplo, ou no teu suco verde, ou na tua vitamina, colocar uma colher, é muito boa. Então, é um suplemento natural que vai ajudar na tua manutenção de massa magra. Aí, agora pra quem me diz assim, eu quero ganhar peso, eu emagreci muito, né? Então eu tô precisando ganhar, ou eu quero hipertrofia, eu quero mais. O que essa pessoa deve pensar no pré-treino? Ela precisa de um carboidrato de alto índice glicêmico, que é algo que eu não consumo, por exemplo. Porque eu acho esse alimento, ele realmente é para pessoas que estão buscando isso, assim, eu gosto, tá? É um pouquinho polêmico esse alimento, mas ele é maravilhoso, ele é super bom e tal. Só que eu acho que ele tem um índice glicêmico muito alto e eu vejo que ele foi vendido por muito tempo como saudável. E aí eu vejo várias seguidoras, alunas maravilhosas que acabam exagerando um pouco e acabam engordando e às vezes é por esse alimento. E ele é saudável, mas acho que ele deve ser assim muito bem pensado quando você vai consumir. Que alimento é esse, gurias? É a tapioca, tá? Qual é o lance da tapioca? Ela é gostosa, ela é tudo de bom, eu também acho. Só que eu vejo que pra gente fazer uma tapioca boa mesmo, tu tem que botar muita tapioca, né? Aí tu extrapola. Um dia eu fui calcular, gente, a quantidade, né, de caloria, de tudo da tapioca pra ver mesmo, assim, como é que tu faz uma tapioca. Diferente da aveioca, né? A aveioca é muito mais leve. Tem um índice glicêmico muito mais equilibrado. A tapioca é um índice glicêmico alto. Então, vão várias colheres ali. É bem complicado até de tu queimar depois toda essa caloria. Então, por isso que ela é tão interessante para quem quer ganhar peso, né? É o que eu sempre falo. Quando você quer ganhar peso, quer hipertrofia, você não precisa necessariamente comer muito mais do que você come. Não, eu tenho amigas, várias pessoas que, na verdade, nem tem muito apetite, né? E a pessoa quer ganhar peso, tá tudo bem, gente. Mas o que tu faz? Muda os alimentos, né? Então, ao invés de uma veioca, que ela é super leve, um índice glicêmico super equilibrado, coloca uma tapioca. Tapioca é excelente, gente, pra quem quer hipertrofia, pra quem quer, né, no pré-treino super funciona. A Jane aqui botou café com canela maravilhoso, excelente. Eu sempre coloco, né, maravilhoso, termogênico, natural, né? A cafeína, ela é maravilhosa também. A canela, ela é maravilhosa pra gente ter essa atenção também. Quem gosta aqui de Ayurveda, não sei se vocês gostam desses papos de Ayurveda,
mas na Ayurveda a gente usa muito as especiarias, então a canela é maravilhosa para trazer um aquecimento para o corpo, assim, né? E mais aqui na fisiologia, falando mais da nutrição atual, ela é termogênica, então ela acelera, tá? Aqui a Ju botou, em vez de fazer tapioca, eu utilizo grão pioca, é perfeito e vai apenas 2 colheres de tapioca. Verdade, é uma ótima opção. Eu ia falar isso, Ju, que bom que tu me lembrou. O que eu gosto de usar a tapioca é sempre misturar ela com outro ingrediente, né? Ou com a aveia, acredito que tu use o grão omelete, talvez, não sei. Porque aí o que acontece? A gente não coloca tanta quantidade de tapioca, tá? E aí, só para finalizar, então, para poder ir para as perguntas de vocês, que eu vi que tem várias perguntas legais, vamos pro pós-treino, tá? Então, pós-treino para uma pessoa que ela sai do treino sem fome, tá? E essa pessoa, ela não vai conseguir fazer, por exemplo, uma refeição, que é o meu caso, que eu falei para vocês, né? Que eu treino de manhã cedo e é como se fosse o meu café da manhã. E logo eu já tenho que trabalhar, então eu não tenho esse tempo muito de café da manhã durante a semana. Por isso que vocês veem que domingo aqui, eu sempre posto café da manhã. Às vezes o café da manhã no domingo é até meu almoço. Porque eu gosto tanto de fazer café da manhã com calma, que eu acabo que faço um super café, assim, tá? Mas vamos lá. Então, um café da manhã para quem, né, tem menos tempo. Ali, como a Jenny falou, pode ser um leite vegetal, leite de soja é maravilhoso, tá? Um leite, então, de soja, para quem consome, né, outro tipo de leite, poderia ser um leite desnatado. E aí, você vai tomar um copo de leite, ali você vai ter que estar tomando, então, uma quantidade boa de quê? Uma quantidade boa de proteína, uma quantidade ok também de carboidrato e uma quantidade bem pouquinha, na verdade, quase nada, de gordura, porque essa fonte, né, é uma fonte super leve, saudável. Fechou, não precisaria de nenhum outro suplemento, tá? Agora uma opção para quem quer assim, eu quero, vou ter um pouquinho mais de tempo, então quero fazer uma refeição um pouco maior, tá? O que essa pessoa pode consumir, né? Visando também a integridade da massa magra. Tanto na outra sugestão que eu dei, só do leite, a gente também tá pensando na integridade da massa magra, tá? Porque o leite de soja é perfeito para isso. Poderia ser qualquer leite vegetal. Eu falei no de soja porque eu acho que ele é o mais acessível para vocês, ou o desnatado e tal. Só não consumam nenhum leite muito gorduroso, tá, gente? Tipo um leite de vaca, assim, é muito gorduroso, tem muita lactose, não é legal. Então, a segunda opção, o que poderia ser para quem vai ter um pouquinho mais de tempo? Ou um sanduíche, poderia ser um sanduíche com pão integral, não tem problema. Daí lembra, quando for escolher aquele pão integral, olha o rótulo dele, o que tiver menos ingredientes, esse vai ser o melhor, tá? Compra um pãozinho integral para quem não tem tempo. Como é que tu pode rechear esse pão integral? Com alguma pastinha, pode ser uma pastinha de grão de bico, uma pastinha de gergelim, uma pastinha de linhaça, uma pastinha de ervilha, né? Como eu sempre falo, essas pastas vegetais que a gente faz num dia, congela em potinhos e tu tem ela assim, ó, por meses, tá? Coloca 2 colheres, já seria super interessante em quantidade de proteína ali para esse pós-treino. Aí como que tu pode ainda deixar um pouco mais rica, né, essa preparação, então um pouco mais rico esse teu pós-treino. Tu pode colocar também, para quem gosta, né, não sei aqui se vocês gostam, mas poderia colocar também um tofu, para quem tem acesso ao tofu, pode combinar 2 fontes de proteína, então, ou uma proteína da ervilha com uma proteína do grão de bico, fica excelente, né? Mas lembrem que é importante sim ter essa proteína, principalmente para quem não faz suplementação. A Ju botou romos com pão integral, perfeito, uma excelente opção de pós-treino. Acho que vale para todo mundo, assim, acredito que seria o pós-treino ideal, só que eu sei que como muitas de vocês não tem tempo, e eu muitas vezes não consigo fazer uma refeição mais completa, né? Acabo fazendo uma vitamina e tal. Eu tô dando mais opções para vocês, mas aqui um hummus, né, seria excelente. E para quem não come pão, para quem tem alergia ao glúten, alguma coisa assim, uma opção, gurias, que eu sempre dou é o grão omelete, né? O que é o grão omelete? É aquele omelete que a gente faz com a farinha de grão de bico. Tá, Maia, mas por que tu fala grão omelete ao invés do omelete? Lembrem que eu falei pra vocês que é interessante que ao longo do dia a gente controle a quantidade de gordura que a gente consome, né? Então, o grão de bico, ele tem muita proteína, ele é uma excelente fonte de fibra também e a gente consegue fazer aquela textura muito parecida. Dá pra fazer também um ovo mexido, assim, de omelete, pra quem quiser. E como eu falei, pra quem consome ovo, eu acho que essa é o momento que dá pra consumir, no pós-treino, porque aí tu vai estar realmente, acabado de treinar, mas aí não come o ovo puro, sabe? Come o ovo, coloca, por exemplo, uma aveia, né? Alguma coisa assim pra não ficar só aquele alimento único. Lembram que eu sempre falo pra vocês, sempre combinem um carboidrato com uma proteína. Essa coisa de comer só proteína, gente, isso é pré-histórico,
né? E hoje, graças a Deus, nós temos informação e conhecimento, sabemos que podemos comer mais e ter muito mais saúde, muito mais massa magra. Tá, e aí a terceira opção que eu vou dar pra vocês, no fim eu dei mais do que 5, mas a terceira opção, gente, é pra quem me diz assim, né, como a outra opção que eu dei de pré-treino, né, pra quem quer ganhar massa, pra quem quer ganhar volume também, né, pra quem perde peso com muita facilidade. O que é super interessante, gurias, nesse pós-treino de vocês, né? Fazer uma refeição completa, né? Pode fazer o quê? Um macarrão integral. Aí tu pode fazer uma bolonhesa de lentilha. Como é que a gente faz bolonhesa de lentilha? Ao invés de carne moída, né? Que é a processada, aquela coisa toda, a gente faz com lentilha, que é muito mais barato, tem muito mais fibra. Tudo tu vai variando conforme o objetivo, né? De novo, eu tentei trazer opções assim... que atingisse todas vocês, mas é um desafio porque depende muito. Vamos lá, o que eu tô vendo aqui que vocês estão falando. Ó, aqui, vamos ver. Aqui a Lu botou pra mim, ganho de massa, como ingerir uma quantidade maior de alimentos, tenho sensação de estar muito cheia. O que a gente pensa nessa questão? Sempre a gente pode fazer, gurias, assim como suplementação de proteína, também existe suplementação de carboidrato, né? Eu não sei se seria o teu caso, né? Mas em nutrição esportiva a gente pensa muito nisso também. Por exemplo, uma pessoa que corre muito, né? Que é atleta, que corre, né? Maratonas e tal. Essa pessoa, ela nem consegue comer muito. Não sei se é o teu caso, tá, Lu? Mas a gente faz para essa pessoa suplementos com carboidrato, então ela consegue fazer ali alguns isotônicos. Vamos pensar numa forma mais natural, tá? O que seria interessante para ti? Fazer, por exemplo, alimentos mais líquidos. Então, quando tu vai fazer a tua vitamina lá, o que tu coloca? Farinha de aveia. Ao invés de colocar uma colher, tu coloca 2, não vai te deixar cheia. Né? Se tu não quer mastigar tanto, assim, é uma estratégia legal. E uma opção também é sempre fracionar mais as refeições. Por isso que eu falo pra vocês, né, que o comer de 3 em 3 horas, ele funciona pra muitas pessoas, é uma estratégia, né, pra quem não consegue comer tanto, tá? Então eu acho que essa sensação de estar cheia, realmente, não precisa sentir, vai adaptando, assim. Eu acho que uma boa dica é fazer isso, é colocar carboidratos, por exemplo, em formatos nas vitaminas de vocês. Já vi aqui live sobre déficit calórico, vou fazer. Ó, vamos ver aqui mais uma pergunta. Para fazer uma caminhada de 30 a 40 minutos ou até 1 hora, é necessário pré e pós-treino? Gente, sim, né? Como eu falei para vocês, se essa tua caminhada for numa intensidade muito baixa, né? Até tu poderia, se tu vai muito cedo da manhã, eu não sei se foi tu que me fez essa pergunta, a Martinha, mas eu tinha visto outra hoje mais cedo que falava isso, né? Que gosta de fazer caminhada de manhã em jejum. Se a caminhada é numa intensidade bem leve, tá tudo bem. Mas se é uma caminhada, né, aqui como tu coloca de 1 hora, já é bastante tempo. Então, o que tu pode fazer? Tá sem fome, tá sem tempo. Ou toma um café, né, como eu falei, toma um café e come, por exemplo, uma aveioca, come algum carboidrato complexo, ou toma um suco natural de fruta, excelente, tu vai ter uma energia rápida ali, tu não vai ter perigo também de ficar tonta durante a atividade física, e aí o pós-treino também consome alguma coisa, mas é sempre interessante sim, tá, colocar os alimentos no pré e no pós-treino. Quanto usar da espirulina? É muito pouquinho, tá, gente? A espirulina, como a gente fala, né, super alimentos e tal. Eu não gosto muito de usar esse nome, tá? Eu acho que não existe super alimentos. Eu acho que existem alimentos saudáveis. Uma alimentação baseada em plantas, ela deveria ser chamada de uma super alimentação. Então, se é por isso, porque todos os alimentos que vêm das plantas e são baseados em plantas, eles são super alimentos, né? A própria quinoa, o feijão, todos são. Por quê? Porque eles têm muitos nutrientes. O que é um super alimento? Ele tem muitos nutrientes, né? Por que eu falo pra vocês? E quando eu falo em nutrientes, não são só assim, só proteínas, né? Só um macronutriente, né? Não. Tem macronutrientes, mas também tem micronutrientes. O que são os micronutrientes, gente? São eles que vão proteger as nossas células, né? Então, micronutrientes são as vitaminas, os minerais, tá? Então, a espirulina, tu pode usar uma colherzinha, gente, de chá. No máximo pode ser, não precisa mais que isso. Ela é cara, tá? É um produto mais caro, por isso que eu falei, ao invés de investirem num produto lá termogênico, caríssimo, eu vi esses dias um café que anunciam aqui no Instagram, eu fui lá ver o preço, gente do céu, é um absurdo de caro aquele tal daquele café. E se a gente vai ver o que tem ali, é basicamente café misturado, a gente consegue fazer em casa, né? Não tem uma espirulina, por exemplo. Agora a espirulina tu compra, tu coloca uma colherzinha de chá, tá super ok, já não tem problema. Ó, tenho dor de cabeça e tontura quando faço exercícios, o que poderia ser? Ju, provavelmente tu cuidar melhor o que tu tá comendo no teu pré-treino, tá? Pode ter relação com isso, assim, tu vê o que tu tá consumindo
porque isso com certeza pode dificultar a tua performance e pode também te deixar tonta, né? Ou então em jejum. Por isso que eu nunca gosto de falar pra ninguém treinar em jejum, porque eu sei que a grande maioria das pessoas tem esse desconforto. Então, assim, pensem nesses alimentos que eu falei pra vocês. Tá, gurias? Um prazer. Nos vemos durante a semana e no próximo domingo. Eu nem falei, né? Mas essa live aqui são as lives do nosso projeto que a gente faz todos os domingos, que é o nosso projeto A Hora da Consciência, onde eu trago temas pra vocês que já foram muito falados por aí, mas com uma visão mais de uma saúde mais integrativa, mais pensando realmente na saúde de vocês e não só numa perda de peso rápida, nada disso, mas sempre numa perda de peso constante, definitiva, num ganho de massa também, tá bom? Um beijo pra todos, excelente domingo e qualquer dúvida me deixem lá.